Deus fez o homem parecido com ele. E a estrutura do ser humano é de família, diz família. Família. Quantos já perceberam que o inimigo, que o diabo, ele odeia a família? Então, diz assim, faz assim comigo. Deus fez os seres inteligentes na plataforma família. Amém? Houve um ser no céu, um arcanjo, que decidiu lá no céu, chamado Lúcifer, e ele resolveu se rebelar contra Deus. Então ele foi, envolveu 1/3 do céu, depois ele veio para a terra e envolveu o ser humano. E ele estabeleceu uma nova plataforma. Qual é a plataforma que havia? Família. E aí ele criou uma outra plataforma chamada instituição. Eu vou explicar. Na família, um pai chama os filhos pequenininhos, os meninos, para lavar o carro. Amém? A última coisa que um pai, quando chama os filhinhos pequenininos, espera é que o carro fique realmente limpo. Na verdade, chamando os filhos para lavar o carro, para limpar o carro, ele estará fazendo o quê? Ele estará tendo mais problema para consertar as coisas que os filhos fizeram do que ajuda mesmo. Porque na estrutura de pensamento da família, a preocupação não é exatamente com o que está sendo feito. A preocupação da família e aquela atividade que foi feita é para que haja comunhão, para que haja relacionamento. Amém? Então naquele momento, o filho fala assim, mas não está ficando bom. O pai fala assim, não está ficando bom mesmo. Sabe o que eu vou fazer agora? Pega a mangueira e tchá! E kkkk. Isso é uma família saudável. Da mesma forma, Deus planejou o homem, todos os seus filhos, dessa forma. Mas o ser humano resolveu entrar na plataforma de raciocínio do diabo. Qual a plataforma? Instituição. Por que ela deu certo? Por que ela aconteceu, a instituição? Porque a instituição, ela se parece muito com a família. Vou dar o exemplo do lavar o carro. Um pai chamando os filhos para lavar o carro, eles estão lavando o carro na família. Na instituição, está sendo também lavado um carro. Só que agora na instituição, a atividade é exatamente a mesma da família, só que o fundamento e a intenção e o propósito é outro. A atividade é a mesma, mas a essência é outra. Qual é a finalidade de uma firma de lavagem de carro? É que o carro fique limpo e que se não ficar limpo, o cara que mandou limpar não paga. Ou se não achar bom, coloca lá no, como chama? Denuncia lá na internet e queima o filme do lava rápido e assim por diante. Quem está entendendo o que está sendo falado? Deus, irmãos, segundo Romanos 12 que nós lemos, diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A questão é que nós somos muito cheios de paradigmas.
Satanás conseguiu colocar dentro da igreja a plataforma de instituição. Então tem muita gente que está trabalhando na igreja, está desenvolvendo a mesma atividade que desenvolveria se fosse família, mas o coração e a intenção está equivocada. Por quê? Porque Satanás ele implantou uma ideia baseada na sua queda. A Bíblia diz em Ezequiel que na multidão do seu comércio, Satanás, ele instituiu agora um novo relacionamento dos homens com Deus. Qual o relacionamento? Comércio. Qual é o relacionamento? Eu faço coisas e você me dá coisas. Isso está extremamente arraigado no nosso raciocínio. Hoje, os crentes não sabem se aproximar de Deus se não for sobre esta base. É a base da troca. É a base do eu faço e você me devolve, eu não faço e você não faz. Sendo que, originalmente, a estrutura e a plataforma era família. E agora a família se transformou numa... E agora nós vamos começar a andar sobre as implicações disso que eu estou falando. Deus pode, olha só, Deus pode, mas tem coisa que Ele não quer fazer. Amém? Quem concorda com isso? Ele pode tudo? Ele pode fazer tudo? Mas concorda que tem coisa que Ele não quer fazer? E Ele não vai fazer porque Ele é soberano. Amém? Deus pode, mas não quer. E o homem quer, mas ele tem um problema, ele é ser humano. Então ele não pode. Então, Deus quer, mas Deus pode, mas não quer. E o ser humano quer, mas não pode. Como o relacionamento é comércio, o que o ser humano faz? Ele começa agora a se relacionar com Deus, trazendo Deus para a sua religião e tentando evangelizar a Deus, para que naquilo que ele não quer e pode, ele passe a não só poder, mas querer. Então, essas pessoas, nós tocamos em Deus pensando no poder de Deus. É um relacionamento de poder. Queremos o poder e convencemos a Deus a fazer aquilo que Ele não quer, porque o que tem que ser estabelecido é a nossa vontade. Falei que eu não ia pregar, eu estou pregando. Amém? Podemos ir embora já? Você vê como a gente é cheio de paradigma? Por exemplo, o que Jesus era? Qual era a profissão de Jesus que ele aprendeu com o seu pai José? O que ele era? O que um carpinteiro faz? Quantos aqui achavam, tem na cabeça que carpinteiro faz móveis? Quanto achava isso? Levanta a mão. Então, carpinteiro não faz móvel. Você vê como é um paradigma? É uma coisa que você pensava errada. Jesus não era o tipo da pessoa que ficava preocupado com encher ambientes. Jesus não é aquele que ficava preocupado em colocar móveizinhos com gaveteiros e coisas luthier, disso aqui lá de bonitinho, não. Jesus era carpinteiro, e carpinteiro se preocupa com estrutura.
Deus hoje está mexendo nas nossas estruturas, está tirando as estruturas velhas e colocando estruturas novas. Ele quer mudar a sua estrutura. O carpinteiro está mexendo, deixa ele mexer. Fala para o teu irmão assim: você tem que sacrificar com sacrifício santo a sua forma de pensar. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável poder de Deus. Boa, perfeita e agradável poder de Deus. Não! Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus, o Cristo. E vocês vão entender porque eu estou falando assim, Jesus, o Cristo. Vocês vão entender, eu vou explicar depois. Jesus, o Cristo. Jesus, só Jesus, chegou para o pai e disse assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus, o homem, sentiu o baque. O pai falou: não. Aí, na hora que Jesus falou assim: seja feita tua vontade, surgiu o Cristo. O que Jesus veio fazer? Trazer o Cristo. Levantar o Cristo. O que é o Cristo? É aquele que se sacrifica. Quem que é o Cristo? Aquele que foi designado, ungido, comissionado, separado para sacrifício. Quando João Batista viu Jesus, falou: eis o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, veja o Cristo. E agora eu vou começar a falar coisas que você vai achar que eu sou herético. Satanás, sabendo que estava havendo uma restauração agora do ser humano através de Jesus, homem, e levantando o Cristo no homem, o que ele fez? Ele pegou Jesus, levou ele para um alto pináculo, para um lugar alto, e começou a prometer para ele coisas ruins. Coisas ruins? Não. Satanás sempre vai propor salvação. Satanás vai sempre propor salvação. Você nunca vai ver Satanás chegando numa pessoa e falar assim: olha, você tem que perder para ganhar. Não, ele vai falar assim: toma isso daqui, que você vai ficar de boa, você vai ficar legal. Você vai se salvar, você vai ficar relaxado. Toma esse veneno aqui que você nunca mais vai sofrer nada. Ele propõe salvação. Ele propõe salvação. Aí vem Jesus, o Cristo, e fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga! Ou seja, Satanás ele propõe salvação e entrega a perdição. Jesus ordena a perdição, só que ele entrega a salvação, porque é perdendo que se ganha. Satanás chega em Jesus e Satanás é pró-Cristo. Perdão, Satanás é pró-Jesus. Ele é a favor de Jesus. Olha que interessante. Olha, você vai ser adorado. E engraçado que Satanás, ele sempre promete aquilo que nós já temos. Que Jesus já era rei dos reis. Mas Jesus naquele momento estava fragilizado. O Jesus homem. Fala para o teu irmão assim: Satanás é pró-Jesus. Só que Satanás
é anti. Vamos lá? Diz assim: Satanás é pró-Jesus, mas ele é pró-Jesus. Então toda vez que você ouvir uma palavra assim, você ouviu o que lá, sai fora. Toda vez que vier uma palavra para você perder, para você negar-se, para você se sacrificar, aí é Cristo. Quem está entendendo essa palavra aqui, hein? Romanos 8, de 1 a 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo mas segundo porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus, ore por mim aqui, viu, irmão? Isso. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível... Vai lendo aí. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando ele diz, o apóstolo Paulo diz assim, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não é que eles estão proibidos de agradar a Deus. E não é que eles estão, é que eles estão impedidos mesmo, eles não conseguem. Pastor, mas por que você está falando carne nesse assunto? Então, porque a carne tem tudo a ver com comércio. A carne tem tudo a ver com troca. O homem espiritual, ele é Cristo, ele se sacrifica. O homem carnal, ele vive baseado à base de troca. Por isso que algumas pessoas, no meio da trajetória cristã, param de abrir células, param de fazer a obra, porque não estão recebendo aquilo que esperavam receber. Entende? Porque existe uma plataforma de pensamento que faz eles pensarem o tempo todo: o que eu estou ganhando com isso? O apóstolo Paulo, ele está aqui falando de identidade, que nós somos espirituais. Dá para entender que na nossa mente carnal, nós ficamos lutando para sermos espirituais. Enquanto que Jesus lutou para ser homem. Qual o caminho de Jesus? Aquele que é um ser espiritual, se tornar verdadeiro homem, para nos transformar em homens espirituais, para sermos verdadeiros homens. E para resgatarmos aqueles que não são verdadeiros homens, para que se tornem verdadeiros homens. Homens segundo Jesus. Jesus, o Cristo. E como homens verdadeiros. Homens, Cristo.
ou cristãos. Ai, Jesus. E aí, irmãos, temos um relacionamento com a obra de Deus, um relacionamento infantilizado. Por quê? Porque é um monte de gente que não pergunta para Deus o que Ele quer. E não se preocupa em fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Está difícil suportar essa palavra? Nosso pecado, queridos, não foi rejeitar a vontade de Deus. O céu, perdão. Nosso pecado foi rejeitarmos o propósito de Deus para nós aqui na terra. Fala para o teu irmão assim. O seu pecado não foi rejeitar o céu. O seu pecado foi rejeitar o teu propósito aqui para a terra. Qual o propósito? Ser Cristo. Ser Cristo. Outro aviso. Ninguém vai para o céu e ninguém vai para o inferno. Não vi nenhum amém até agora. Fala assim. Eu vou falar isso de novo, você fala, explica aí, pastor. Ninguém vai para o céu e ninguém vai para o inferno. Por que que ninguém vai para o céu? Porque todos os seres que habitarão no céu não vão para o céu. Eles são do céu. E eles voltarão, eles não irão. Nós não vamos para o céu, nós voltaremos para o nosso lugar. Porque foi Deus que nos fez e Deus habita no céu. Nós viemos de Deus e nós voltaremos para o céu. Nós não somos daqui, nós somos do céu e voltaremos. Essa é a nossa identidade. Então é um absurdo uma pessoa que diz que é Cristo ou cristã ser apaixonada pela terra, porque a terra não é o nosso lugar. A nossa pátria é com Deus, o nosso lugar é lá. Nós estamos aqui para fazer uma obra. Qual obra? Aí entra a segunda parte. Ninguém vai para o inferno. Por quê? Porque inferno não é um lugar. Inferno é um estado de ser. Qual é o estado infernal? O estado é um lugar, meio estado, aonde estão as pessoas desconectadas com o propósito ou desconectadas com Deus. Fala para o teu irmão assim, as pessoas que não são Cristo estão no inferno. Fala para o teu irmão assim, então ninguém vai para o inferno. As pessoas já são do inferno. Pastor, como assim já são do inferno? Então, irmãos, a Bíblia mostra o inferno como um lugar que tem porta. O inferno é um lugar que tem porta. A porta serve para quê, querido? Explica para o teu irmão assim, porta serve para entrar e para sair. A Bíblia diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecem contra quem? A igreja. Mas o que a igreja precisa que as portas do inferno não prevaleçam? Para ela poder entrar no inferno, a igreja precisa ir para o inferno.
Fazer o que lá no inferno? Entrar no inferno e tirar as pessoas do inferno para poder levá-las para o lugar da onde elas vieram, para o céu. Esse é o nosso propósito. Pastor, mas aquele negócio de fogo eterno, então, a Bíblia fala de um lugar que chama-se Lago de Fogo. A Bíblia diz que vai ter uma época que o inferno será julgado, o inferno será condenado e o inferno será lançado no lago de fogo. Nesse lugar não tem porta. Então, eu como pastor, a minha função, depois esses caras editar isso daqui, estão gravando, depois vai só pegar essa parte, né? Quem quiser fazer maldade comigo. A nossa função, a minha função como pastor, então, é mandar os crentes para o inferno. E avisar eles que eles não vão para o céu. Terrível, hein? Mandar os caras para o inferno para resgatar os que estão lá e avisar que nós não precisamos nos preocupar e dar nada para ninguém, para fazer nada para ir para o céu, porque nós já somos de lá. Então para de fazer comércio, para de tentar vender, comprar ingresso, porque ele já foi pago pelo sangue de Jesus. Ok. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus volta para casa. Filho de Deus volta para casa. Tere que Hashem. Deus, ele construiu a terra e colocou os seres humanos e disse, agora vão, encham e multipliquem. Ou seja, nós tínhamos autoridade sobre o planeta, amém? O que o homem fez? Passou a autoridade para o diabo. Fazendo o quê? Pecando. Aí vem Jesus e morre e derrama seu sangue e faz o quê? Devolve a autoridade que foi perdida para a sua mão. Ou seja, devolve a terra para nós. Devolve o planeta para nós. E o planeta tem o quê? O planeta tem montanhas, diz aleluia? Diz assim, o planeta tem rios? O planeta tem flores? Esse planeta tem neve? Tem mares? Esse planeta tem meninos de rua? Tem prostíbulos? Esse planeta tem prostitutas? Esse planeta tem biqueiras? Tudo foi devolvido para nós. A biqueira é tua. O boteco é teu. O prostíbulo é teu. Um dia entra pela porta da minha casa 3 mulheres, 3 loiras, carregando um menino desajustado, carregando um drogadinho, carregando um ladrão, carregando um mau caráter, não, trazendo o seu filhinho. Por quê? Porque ele é nosso. Ele é nosso. Um dia, eu perdido, algumas pessoas de uma igreja
me conheceram e começaram a investir e orar por mim, investir na minha vida. Só que eu era muito inteligente, irmãos. Pessoas inteligentes não deixam ninguém fazer a cabeça. Pessoas inteligentes, elas sabem o que querem. Pessoas inteligentes não deixam ninguém convencer. Porque ninguém vai me catequizar, ninguém vai fazer minha cabeça. Mas eu continuei amigo porque eles eram pessoas legais, eles tinham alguma coisa que eu não estava entendendo direito, mas eu gostava. E um certo dia, no meio daquela turma tinha um adolescente, chamado Péricles. É aqueles meninos meio boberento. Sabe aquelas pessoas que estão no meio de uma turma, sempre aquele que fala e não pensa, fala primeiro, depois pensa depois? Não, você quer, ele não tem nenhum assim. Aí todo mundo dá risada, então, ele era desse tipo. E ele vendo que eu não queria fazer as coisas lá, eles estavam fazendo uma programação lá, ele chega em mim e fala assim, ô irmão Rairini, você não vai lá, meu, a gente está fazendo um negócio, irmão Rairini. Do que você me chamou? Do que você me chamou? Aí os caras, ô meu, o cara não é irmão não, meu. Ele falou, é irmão sim. Aí eu falei assim, irmão, naquele momento, todas as minhas armas, todas as minhas barreiras, todos os meus sofismas, todas as minhas estruturas mentais caíram. Porque pela primeira vez, depois de muito tempo, ninguém veio com comércio comigo, ninguém veio falar assim, você tem que dar isso, e mais isso, e fazer isso, e cortar o seu cabelo, e fazer isso, e não tatuar, e não sei o que lá, para eu te chamar de irmão, senão necas de tibiriba. Pela primeira vez eu tive encontro com Jesus. Ele chegou, não veio como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer, se você soubesse quem sou, logo você me pediria, e a água da vida eu daria a você. Pastor, então quer dizer que eu tenho que sair por aí chamando os outros de irmão? Amém. E se não for? Se não for? E se for? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só que para você olhar para ele como irmão, você tem que ter o sentimento de Cristo. A estrutura de Cristo. A mentalidade de Cristo. Na igreja que eu era bispo. Uma vez o moço chegou para mim e falou, pastor, esse final de semana eu não virei porque eu vou para o interior de São Paulo, a minha irmã está sumida há muitos meses, a gente não sabia onde ela estava, e nós descobrimos que ela está trabalhando num prostíbulo lá no interior. A minha outra irmã, e nós vamos lá levar um dinheiro, nós vamos ver se a gente resgata essa minha irmã. Eles foram lá no interior, deram dinheiro, fizeram tudo o que tinha que fazer, e resgataram, e tiraram a irmã deles daquele lugar, levaram para a igreja, e ela ficou firme, se casou com um baterista da igreja. Não sei se fez boa coisa, baterista é complicado. Agora me responda, o que fez esse moço sair de São Paulo, deixar a sua esposa, seu filhinho pequenininho, e ir para o interior, atrás de uma pessoa, e pagar por ela, entrar num prostíbulo, lugar perigoso, lugar onde tem aqueles bandidos que guardam, e entrou e resgatou? O que fez? O raciocínio. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque era a irmã dele. Fala para o teu irmão assim, sabe? Você só vai salvar pessoas quando você descobrir
que eles são teus irmãos. O serviço cristão, ele está baseado no cristianismo verdadeiro. Porque se você começar a entrar no mundo, porque muitos de nós queremos evangelizar crentes, queremos evangelizar pessoas que nos aceitam, ou que pagam aquilo que nós estamos cobrando. Viu, querida? Eu vou falar outra coisa que você vai querer sair correndo agora. Eu já estou avisando para você se preparar. Porque talvez você comece a evangelizar uma irmã que ainda está na prostituição. E pode acontecer de essa irmã que está na prostituição, que é uma prostituta, porque ela não é prostituta, ela é tua irmã, mas pode acontecer de ela se apaixonar pelo teu marido. Você está entendendo o que eu estou falando isso, querida? Pode ser que ela chegue e se apaixone pelo teu marido. E o que a igreja faz? O que as mulheres fazem quando acontece isso? Vamos juntar as outras irmãs de G12. E vamos pegar ela, vamos levar para aquele lugar lá embaixo. E vamos arrancar os cabelos dela. Porque vagabundo merece isso aí mesmo. Só que nós estamos aqui para quê? Para servir, né? Então o que você vai fazer, irmã? Você vai chegar para ela e vai falar assim: eita, eu percebi que você está apaixonado pelo meu marido. Uma vez uma mulher chegou para a pastora e falou assim: sabe, pastora, de vez em quando eu imagino o pastor Rairini pelado lá na frente. Irmãos, eu nem estava com esse corpinho de bailarina espanhol, eu tinha 145 quilos. Eu não sei que ela estava pensando no mundo animal. Paquiderme, né? Você vê onde chega a cabeça das pessoas. A pastora olhou para ela e falou assim: é isso mesmo? Sabe por quê, queridos, que a pastora teve essa reação? Por quê? Porque, olha querida, sabe de uma coisa? Você está certa! Porque pela primeira vez na tua vida, você se interessou por um homem de verdade. Porque ele é homem de verdade, porque ele se parece com o nosso Senhor Jesus. E eu vou te ensinar a continuar nessa pegada e arrumar um igual ao meu. Porque essa pessoa agora está começando a dar os primeiros passos, porque essa pessoa viveu na cegueira, ela nem sabia no que era um homem. Muitos de vocês foram assim, irmãs, não sabiam o que era um homem. Hoje vocês conhecem homens de verdade. Quando esses que estão aqui na frente colocam fotos nas redes sociais, Diogo, Paulinha, Felipe, Nicolas, todo mundo escreve embaixo o quê?
que lindo, que exemplo, olha que coisa linda. Andressa, Denis, Isabela. Vocês não estão entendendo? Márcio, Élica, Natan, é assim. E as pessoas olham assim, isso que é homem de verdade, isso que é mulher de verdade, isso que é filho de verdade, isso que é gente, porque é gente segundo a imagem e semelhança de Deus. O nosso serviço está baseado nisto. Nós não fazemos a obra porque temos que receber. Qualquer sensação de troca, de recebimento, qualquer intenção é plataforma satânica. As pessoas têm que chegar para você e falar assim, por que você abriu uma célula? Você tem que responder assim, sabe que eu... Boa pergunta. Pastor, a resposta correta é para agradar a Deus. Não, irmão, nem agradar a Deus. Você sabe que eu abri célula porque os filhos fazem isso. Ninguém chega para uma mãe e pergunta assim, por que você tirou o cocô do seu bebê? Ninguém chega para uma mãe e fala assim, por que você deu comida para o seu bebê? Ela vai olhar para você, você é louco? Porque eu sou mãe, uai. Essa é a minha identidade. A nossa identidade é filho de Deus. E filho de Deus anuncia o evangelho, entra no inferno e tira as pessoas do inferno. Eu abri uma célula, eu cuidei de gente, essas pessoas estão me apunhalando. Uma vez o Celso chegou assim, pastor, eu estou vendo nas suas costas, punhais encravados nas suas costas. Você lembra que eu respondi para você, Celso? Eu falei assim, Então, vai aprendendo, é assim. É assim que é. Se você ler o sermão profético, Jesus nunca prometeu, ele nunca foi estelionatário. Ele nunca foi estelionatário e falou assim, não, vocês virão fazer a minha obra e vocês serão beneficiados, porque vai ser tudo, vocês vão ficar ricos e tudo vai dar certinho. Não, irmãos, ele fala assim, vocês serão perseguidos, as pessoas falarão mentiras de vocês serão perseguidos, as pessoas da sua própria família serão os seus próprios inimigos, e vocês serão mortos nas praças públicas, cerrados ao meio, e começou a falar tudo. Ele prometeu o quê? Sacrifício. Ele prometeu que eles se tornariam Cristos. Quem está entendendo está sendo falado aqui? O que as pessoas reagem? Não fizeram do jeito que eu queria. Porque, irmãos, fala assim para o seu irmão assim, a grande enfermidade de hoje, fala. Você sabe qual é a grande enfermidade da humanidade hoje? Eu tenho um nome, é uma enfermidade. Como que ela chama? Depressão. A depressão está baseada no quê? Em frustração. Você comprou e esperou chegar a mercadoria e não chegou. Ele tinha um poder, mas não queria. Quer ser líder, Célio? Quer ser líder, Kátia? Vocês querem ser Cristo? Então é o seguinte, prepare-se as costas para levar a punhalada, porque vai ser assim até o dia que Jesus vier. Porque tem pessoas, irmãos, eu ando orando ultimamente para que Jesus volte num domingo, das 5 às 10. Que o arrebatamento seja num domingo das 5 às 10. Porque se ele voltar numa semana ou num sábado de manhã, sabe o que pode acontecer? As pessoas estarão com sua agenda cheia e não poderão comparecer a esse evento.
Porque não se sacrificam nem para receber as bênçãos. Quer ser cristão? Cristão é perda. Aí tem aqueles hinos, né, dos hinários antigos. Quero estar ao pé da cruz, onde linda fonte. Que pé da cruz o quê? Que pé da cruz? Que pé da cruz o quê? A Bíblia nunca mandou nós ficarmos no pé da cruz. Lá, a cruz. A Bíblia manda nós pegarmos a cruz, levarmos para um lugar alto, para que todo mundo veja, e subirmos na cruz. Cada um tome a sua própria cruz e siga-me. Ou seja, não sei se estão entendendo, eu estou chamando vocês para se lascar. Me dá sua blusa. Não, eu vou te dar a capa também. Vamos andar 1 quilômetro? Não, eu ando 10 com você. Que já que é para se lascar, vamos se lascar. Legal, profissionalmente. Você sabe o que eu disse uma vez para um irmão? Falei assim, querido, se você tiver que magoar alguém, se você tiver que judiar de alguém, vamos fazer um acordo? Judia de mim. Judia de mim. Que eu aguento. Eu estou aqui para isso. A cruz me protege. A cruz, na verdade, não me protege. A cruz me deixa seguro na desproteção. Eu não sei se nem eu não entendi o que eu falei agora. Ou seja, na hora que eu estou desprotegido, à mercê, falaram mal de mim, estão batendo, eu estou desprotegido, mas a cruz me deixa em paz. Então, se tiver que bater, pode bater. Pastor, é para isso. Nós somos para-raio. O apóstolo Paulo fala que nós somos a escória do mundo. Essa igreja é uma igreja que está sendo formada para todo mundo aqui ser Cristo. Tem muito Jesus ainda, já é um bom sinal. Então agora falta ser Cristo. E como que faz? E aí? Vai para a cruz? Seja feita a tua vontade. Então se torna Cristo. Se tiver que machucar alguém, pode machucar esses que estão aqui na frente. Mas assim, se der para poupar eles, poupa, machuca a mim. Mas se você não me alcançar, tem eles. E se ele não alcançar, tem os discípulos deles que vocês podem machucar. Porque é para isso que nós estamos aqui. Porque ser cristão é seguir a trajetória, o propósito, o estilo de vida de Cristo. Irmão, eu vou terminar. Deixa eu falar uma coisa. O que acontece? Deus é Espírito, amém? Você imaginou que Deus tinha o enfoque da personalidade dele no poder? Então é o poder de Deus. Eu quero que Ele me abra a porta de emprego. Eu quero que Ele me dê uma casa. Eu quero que Ele me dê um carro. Então eu quero o poder de Deus, mas não quero a vontade de Deus. Porque ser servo é conhecer a vontade e obedecer à vontade. E aí o que acontece? Tem muito cristão, muita gente que se diz cristão, muito Jesus, ou muitas pessoas que se dizem cristão, que estão
sufocados, que estão asfixiados. Por quê? Porque Jesus, queridos, Deus quando fez o homem, quando fez tudo, Ele disse, e disse Deus, falou, e as coisas aconteceram. Quando Jesus morreu, Ele disse, está consumado, e depois que disse isso, Ele expirou. Explica para o teu irmão o que é expirar. Expirar é soltar o ar. Acabar soltando o ar. Expirar. Inspirar é encher de ar. Expirar. A Bíblia diz para nós nos enchermos do Espírito Santo. Amém? Vamos ler o texto? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Olha isso. Quantos aqui estão recebendo mais? Presta atenção. Você sabia que tem muita gente que anda sufocando de tanta coisa que tem recebido? Pessoas que andam asfixiadas. Porque uma pessoa, ela não morre, irmãos, por falta de ar. As pessoas que morrem por problemas pulmonares, elas morrem porque elas não conseguem movimentar o ar que está nelas. Vamos fazer uma experiência? Você vai inspirar, vou contar até 3, você inspira, segura um pouquinho, depois nós vamos continuar, nós vamos dar mais uma inspiradinha. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Segura. Agora dá mais uma inspiradinha. Agora segura 10 minutos. O que acontece? Morre, né? Então, o Espírito Santo, ele é mostrado na Bíblia com uma palavra, Ruach. Ruach HaKodesh. Inspirar. Aí vem o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, e diz assim, não vos embriaguei com vinho, mas, olha irmão, eu quero que você seja sincero, tá? Amém? Quando você ouve essa palavra, enchei-vos do Espírito Santo, o que vocês imaginam? Vocês imaginam? O Espírito Santo, e aí você? Amém? Enchei-vos. Só que o texto não está dizendo isso, está vendo? O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Onde o Espírito Santo está? Onde o Espírito Santo está, querido? Está em nós. Ele já está em nós. Se é que o Espírito Santo habita em vós, ele já está em nós. Então, o que é se enchei-vos? Então, querido, o Espírito Santo está em nós, ele expande, e aí você faz o quê? Enchei-vos. O próprio texto diz isso, olha isso. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos encher. Enchei-vos. Segura? E aí está dizendo, falando entre vós, com cânticos e salmos espirituais. Falando. Ou seja, Deus é uma comunidade, Deus é uma família, e a preocupação dele é com distribuição. Falando, ou seja, o Espírito não é para ser enchido, o Espírito é para ser distribuído. Você vai entrar no inferno e vai soprar o Espírito Santo nas pessoas.
Jesus pegou os 12 e chama assim, vem aqui, vem 12, vem aqui, vem aqui. Ele disse assim, vem aqui 12, vem aqui. Ele falou assim, ele chegou assim para os 12 e falou assim, quer saber de uma coisa? Enchei-vos. E a Bíblia diz que ele soprou. A Bíblia diz que ele soprou. O que você tem que fazer? Falar, soprar, dizer. Romanos 8, 10 e 11. E se Cristo está em vós, irmãos, aqui não é uma condição que vai acontecer. Aliás, irmãos, aspirar, a palavra aspirar significa encher o pulmão de ar, e a palavra aspirar significa também ter expectativas. A aspiração, são aspirantes. Fala para o teu irmão assim, hoje você está sendo transformado de aspirante para expirante. O aspirante, ele fica esperando, e ele tem expectativas, ele fala, e aí não acontece do jeito, ele fala assim, Deus não fez aquilo que eu queria. Se Deus fosse bom mesmo, ele não deixaria tanta gente, não sei o que lá. Não faria isso comigo, porque ele fica sempre pensando que o Espírito Santo um dia vai vir sobre ele. Ele fica esperando que um dia ele vai ser santo. Ele fica esperando que um dia ele vai ser filho. Ele fica esperando que um dia ele vai para o céu, mas ele não vai. Ele já é, nós já somos. A pergunta é o seguinte, o que você vai fazer com a tua identidade de santo? Você vai continuar, oh glória, está bom esse culto, e vai morrer, ou você vai expirar. E se Cristo está em vós, Romanos 8, 10 e 11. Na verdade, está morto, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Tá? Em que tempo aqui? Em vós habita. Em que tempo? Presente. Não é habitará, nem habitou, é habita. Fala, pro teu irmão, fala com alegria para o seu irmão, o Espírito Santo habita em mim. Cadê as irmãs que fizeram encontro aí, receberam isso? Já era, meu irmão, você recebeu o Espírito, agora ele habita em você. Agora ele te transformou em vitoriosa. Por isso você não precisa mais se embriagar com vinho, nem com cachaça, nem com maconha, nem nada. Porque agora você tem o vinho da alegria do Senhor. Romanos 8, 12 a 17. De maneira, irmãos, vamos ler todos juntos. De maneira, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são... Porque não recebeste, presta atenção, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Fala para o teu irmão assim, eu tenho o espírito de adoção. Beleza? Então o que você vai fazer com a prostituta? Então o que você vai fazer com a prostituta? Você vai fazer com um político corrupto? Você vai fazer com o irmão que traiu a igreja? O que você vai fazer com o irmão que traiu você?
você vai fazer com a pessoa que te roubou? O que você vai fazer com a biqueira? O que você vai fazer com o boteco? O que você vai fazer com a comunidade? O que você vai fazer com os enfermos? Adotar, porque você tem um espírito de adoção. Quem já falou essa frase? Ele cuida porque é dele. Então, por que nós vamos cuidar agora desse mundo? Porque eu cuido da tua vida. Fala para o teu irmão assim, o pastor cuida da tua vida. O teu líder cuida da tua vida. Porque você foi adotado. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. Então, Deus, a vontade eterna de Deus não é ser reconhecido pelo seu poder, é ser reconhecido pela sua paternidade. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? A vontade eterna é que Ele não seja reconhecido pelo poder. E, em primeiro lugar, Ele quer, essa é a vontade dEle, que Ele seja reconhecido pela sua paternidade. E papai tem poder. Alguém duvida? Você sabia que os ímpios sabem que o papai tem poder. Por isso que eles pedem, na hora que está caindo o avião, eles falam assim, minha Nossa Senhora. Eles nem sabem quem é Deus direito, então eles pedem alguma coisa para o Deus deles. Porque sabe que tem poder. Alguma coisa acima tem poder. Oh, meu Deus! A gente vê nas gravações de avião caindo. Oh, my God, my God, my God, my God. Não é? Confia no quê? Eles confiam no quê? No poder. Eles sabem que Deus tem, mas nunca o trataram como? Nunca o trataram como? Nunca se preocuparam com a sua? Nunca se preocuparam com a sua? Fala assim para o seu irmão, quando você acordar amanhã, você pergunta para Deus, é hoje que você vai voltar? Segunda pergunta, qual é a tua para hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Nós vamos lavar carro hoje? Papai. Por quê? Porque o papai promete que vai dar, não. Porque o papai vai estar lá lavando o carro. Porque é bom estar com o papai. Mas qual vai ser a tua recompensa? Ser filho. Material antigo, escola ministerial. Escola ministerial 2. Pergunta, por que Jesus escolheu 12? A resposta, para estar com Ele. Mais nada, mais nada. Só isso. Não está bom? Alguém precisa de mais alguma coisa? O mundo não precisa de psicólogos. O mundo, coisas eternas, eu estou dizendo. O mundo não precisa de dinheiro. O mundo precisa de estar com o Pai. Porque o Pai tem dinheiro. O Pai tem proteção. O Pai tem alegria. E o Pai tem amor. Na verdade, o Pai não tem amor. O Pai é amor. Ele é o próprio amor. Bom, quero encerrar. Eu vou continuar semana que vem. É impossível falar tudo. Terminar com isso. Pergunta: Deus tem alguém acima dele? Presta atenção. Responde. Deus tem alguém acima dele? Não. Deus tem alguém para ele reclamar alguma coisa? Tem alguém que pode resolver o problema de Deus?
Ele não tem ninguém acima dele? Você está entendendo? Quando Ele nos fez, Ele fez nós segundo a sua imagem e semelhança. Presta atenção que eu vou falar agora. Deus tem um plano para nós, para depois do milênio, depois. Ele está separando um povo, que é um povo que está com Ele, ponto. Mas não um povo só que está com Ele, mas um povo que é como Ele. Que mesmo nós, tendo para alguém para reclamar, a gente viva contente, satisfeito, porque nós temos tudo. Aquilo que nós vamos fazer, eu não sei. Só que aquilo que nós vamos fazer nesse futuro, precisa de pessoas que sejam como Deus. E que façam a vontade dEle. Porque se estamos conectados com a mente dEle, fazemos o que Ele faz. Porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo, ele faz o que a cabeça quer. Então estamos sendo preparados. Por isso que no céu não vai entrar rebelde, tá para entender? Nenhum problema, irmãos. Deus não é afetado por rebelde. Ninguém pode tirar alguma coisa de Deus por ser rebelde. Mas por que no céu não entra rebelde? Porque rebelde não valoriza o céu. O rebelde, ele valoriza a sua própria vontade. Porque todo aquele que é filho de Deus, todo lugar que ele entra, a primeira coisa que ele faz, ele procura saber quem está representando Deus naquele lugar. E ele se submete àquela pessoa. E não fica reclamando e revoltado com Deus, porque Deus tirou a minha mãe, porque Deus tirou meu filho, porque Deus tirou meu emprego, porque Deus quebrou meu carro. E Deus fica lá, agora eu vou quebrar o carro dele, pá. Faz uma revisão, meu irmão. Faz assim, meu irmão, obedece a Deus. Porque aí os demônios não atacam. E se atacarem, você está protegido pela cruz. Protegido não, guardado pela cruz. Mesmo desprotegidos. Porque acontecem coisas com o ser humano. Então, líder, quantos líderes nós temos aqui? Quantos futuros líderes aqui? Quantos Cristos nós temos aqui? Só Cristo que volta para o lugar dos Cristos, tá? Então, esteja preparado para levar cabongue. Seja preparado para ser abandonado. Seja preparado para não reconhecerem todo o trabalho que vocês tiveram com elas. Porque se você continuar com essa plataforma de comércio, você é um satanista. Porque se você continuar nessa plataforma de comércio, de troca, você está na plataforma de instituição. E você é um religioso. E todo religioso é um feiticeiro. Semana que vem a gente continua. Nós vamos falar um pouco mais sobre semelhança. Sobre estar próximo de Cristo. Eu estava vendo uma música hoje, tudo mudou. Estava vendo a música diz assim, vou deixar queimar. Não, eu estava falando, queima, queima. Então, Senhor me queima. Sabe o que é isso, Senhor me queima? Então, é isso aí. É ir para o sacrifício. Não é ficar cheio do fogo, cheio do ânimo para fazer as coisas. Agora eu estou cheio do fogo. Estou cheio do fogo para falar em línguas. Não, você cheio do fogo, sabe o que é? O fogo queima você. Queima, queima, queima. Você vai sumindo, 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 sumindo. Sumindo! Até ser consumido. Aí quando for tudo consumido, quando o homem foi consumido, só sobra quem? Cristo. O vitorioso, o vencedor. Fica de pé.